Olá, meu nome é Márcio e no mapa mental de hoje nós vamos falar sobre o mol. Então temos como base aqui a massa molar e vem a ser isso. Bom, a massa molar ela está relacionada, entre a massa e a quantidade de matéria. Então quando eu falo de quantidade de matéria, eu estou me referindo ao quê? Ao mol. Logo, nós vemos aqui a relação da massa molar com o mol. E essa massa molar ela vai ser representada em que unidade? Em gramas por mol. Ou seja, eu quero saber uma quantidade, qual é a massa que eu tenho em 1 mol de entidades. E o que é este 1 mol de entidades? Bom, quando eu me refiro a 1 mol, eu estou me referindo à constante de Avogadro, que é o número 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Essas entidades elas podem ser os átomos, moléculas, as fórmulas ou os íons. Então, por que a gente utiliza o mol? A gente utiliza porque a gente está contando partículas diminutas, uma escala microscópica. Eu não consigo contar átomo por átomo, molécula por molécula, mas eu consigo contabilizar 1 mol dessas moléculas. Então, se eu sei o valor de 1 mol de uma molécula, eu sei que a massa molar daquela molécula ela vai ter essa relação com a constante de Avogadro, ou seja, por exemplo, a molécula de água, H2O. Nós temos ali 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Se eu sei a massa do hidrogênio e sei a massa do oxigênio, eu vou saber a massa de 1 mol dessa molécula de água. Vai chegar lá. Então, quando eu estou falando primeiramente de átomos, eu posso estar referindo ao elemento químico. Então, quando eu estou falando da molécula de água, eu posso estar referindo a querer saber a massa de hidrogênio presente na molécula de água, ou do oxigênio apenas. Eu posso estar referindo também a substância metálica, então se eu quero saber a quantidade de massa que eu tenho em uma barra de ferro, aquilo ali vai ser totalmente referido ao quê? Aos átomos de ferro, uma vez que um composto metálico ele é proveniente apenas daquele átomo metálico. Ou então também posso me referir a um gás nobre, uma vez que são gases que normalmente não fazem ligações químicas, ou seja, eles conseguem se manter estáveis no ambiente de uma forma atômica. Então, eu posso também ter essa relação de átomos. E, se eu estou falando de moléculas, eu vou estar falando de substância molecular. Então, de substâncias que fazem ligações covalentes, com a água, o álcool, a acetona, o vinagre, o ácido acético, né? E por aí vai. E a fórmula? Quando eu falo de fórmula, eu estou falando de compostos iônicos. Então, estou me referindo a uma substância iônica, como, por exemplo, o sal de cozinha. Ele é o quê? Um sólido formado por um retículo cristalino iônico, de modo que eu tenho sódio interagindo com cátion, sódio interagindo com ânions cloreto. Então, eles são representados na sua forma mínima, consequentemente, são substâncias iônicas. E os íons também são substâncias iônicas, se eu estiver contabilizando apenas o cátion sódio ou apenas o ânion cloreto em uma determinada quantidade de sal de cozinha, por exemplo, ou cloreto em uma solução aquosa. Enfim, cada uma dessas entidades ela vai ter um nome de massa específico. Se eu estou tratando de átomos, eu terei a massa atômica. Se eu estou tratando de moléculas, eu terei a massa molecular. Se eu estou tratando de fórmula, eu terei a massa fórmula. E se eu estou tratando de íons, eu terei a massa íon. Mas, independente da forma com que eu chamo essa massa, todas elas se convergem para uma mesma unidade, uma vez que foi padronizado dessa forma. Então, todos esses compostos, por serem
compostos microscópicos, eles levam em consideração que é a unidade de massa atômica, representada pela letra U, ou seja, a massa atômica de um hidrogênio vai ser 1U. A massa molecular de uma molécula de água, H2O, vai ser 18U, proveniente de 16U do oxigênio, mais 2, mais 1U de cada hidrogênio, totalizando 2, dando um total aí de 2 mais 16, 18U. Então, se eu sei a massa molecular da água, eu sei a massa molar da água. Por quê? Porque a relação da massa em grama para a massa em unidade atômica, ela é na relação de 6,03 vezes 10 a 23. Ou seja, se eu sei que a massa molecular da água é 18U, eu multiplicar isso por 1 mol, ou seja, multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23, eu vou ter a quantidade de 18 gramas. Então, 18 gramas por mol é a massa molar da água. A massa fórmula para os compostos iônicos e a massa íon para um íon isolado. Também vai ser dado a unidade de massa atômica U. Certo? Quando a gente fala da massa atômica, a gente pode referir também a massa atômica de isótopos. Lembrando que um isótopo tem a mesma quantidade de prótons. Então, se eu estou falando da mesma quantidade de próton, eu vou ter um número de massa distinto. Ou seja, em meu núcleo eu vou ter quantidade idêntica de prótons e uma quantidade diferente de nêutrons. Nêutrons mais prótons, número de massa. Então, para o hidrogênio, por exemplo, nós temos o hidrogênio 1, que tem apenas um próton no núcleo. Nós temos o hidrogênio 2, que tem, além de seu único próton, tem um nêutron. E o hidrogênio 3, nós temos 2 nêutrons e o seu próton. Então, o número de massa, ele é adimensional e é um número sempre inteiro. E através da massa atômica desses isótopos, a gente faz uma média aritmética para identificar a massa atômica do elemento. Por quê? Porque na natureza a gente vai ter o hidrogênio 1, 2 e 3 presentes. Consequentemente, eu devo levar em consideração a porcentagem de cada um desses elementos na natureza, multiplicar pela sua massa e dividir pelo número total de isótopos que nós temos, obtendo então a massa atômica do elemento. No caso do hidrogênio, como a massa é em torno de 1,008, significa o quê? Que eu tenho uma grande quantidade de isótopo 1. Consequentemente, a média vai tender mais próxima dele do que do 2 e muito menos do 3, que tem uma quantidade diminuta. Mas, sendo massa atômica de um isótopo ou a massa atômica do elemento, elas são representadas através da unidade de massa atômica também. E é a massa atômica de elemento e está representado normalmente na tabela periódica. Então, além disso, a gente tem também a massa molar, através dela, a gente consegue algumas outras coisas, que vai ser a fórmula percentual, e através da fórmula percentual eu consigo identificar a fórmula molecular e a fórmula mínima. Então, as três elas estão interrelacionadas. Para facilitar e identificar qual é qual, tem aqui um exemplo para vocês. Pensando na molécula de glicose, C6H12O6. Essa é a fórmula molecular da glicose. Além disso, a gente tem aqui a fórmula mínima, que é o menor número inteiro de cada elemento químico daquele composto expresso. Ou seja, para cada 6 carbonos, eu tenho 6 oxigênios. Então, a relação dos dois é 1 para 1. Consequentemente, eu tenho um único carbono e um único oxigênio na minha fórmula mínima.
E, no caso do hidrogênio, nós temos o dobro em relação ao carbono. Consequentemente, minha fórmula mínima vai ter o dobro de hidrogênio, fazendo então com que a minha fórmula mínima seja CH2O. E a fórmula percentual, ela é calculada através da massa total ali do meu composto, né? E em relação a cada átomo. Por exemplo, carbono, nós temos 6 carbonos. Então, se a gente tem 6 carbonos, eu vou multiplicar os 6 pela sua massa atômica e vou dividir pela massa da molécula. E multiplicar por 100. Assim eu vou saber qual é a porcentagem de carbono que eu tenho na minha glicose. Mesma coisa eu faço para o hidrogênio e a mesma coisa para o oxigênio, obtendo os valores mostrados. Então, essa é a revisão sobre os assuntos referentes ao mol e espero vocês no nosso próximo mapa mental.